hoje nós temos uma nova e grata surpresa, mais um ídolo eterno do Santos Futebol Clube. Ao nosso lado, nós temos o Antônio Lima dos Santos, o Lima do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Lima? Tudo bem, graças a Deus. Lima, não preciso dizer para você que é uma honra muito grande estar ao seu lado, né? E você está aqui compartilhando conosco toda a sua história e ao nosso público e a juventude que precisa conhecer sempre a história dos grandes ídolos do clube. Então, uma honra enorme estar aqui ao seu lado. O prazer é meu. Lima, você veio de Minas Gerais para São Paulo, para o estado de São Paulo, né? São Paulo, de São Sebastião do Paraíso para São Paulo. São Paulo. Mas eu era o quê? Quase bebê. Um garotinho. E aí, na capital, São Paulo, você iniciou as suas atividades? A família toda é um desequilíbrio danado, né? Certo. Pessoas que nasceram em Minas e pessoas que nasceram em São Paulo. Tá. Então, dessa vez, foi bacana porque a minha mãe e meu pai, né, que faleceu logo depois, sim, resolveram mudar para São Paulo, fez com que a família se unisse mais. Então, ao invés de ficar em 3, 4 lugares, ficava em 2 lugares só. Certo. Bem perto um do outro e tal, um sabendo o que o outro estava fazendo, sabe? E tinha muita criança. Entendi. Né? Os primos, os pequenininhos, né? Sim. Que eu fazia parte também desse grupinho. Então, eu acho que foi uma infância feliz. Maravilha. Sabe, uma infância feliz. O meu pai morreu logo depois. Sim. Aí ficou eu e minha mãe, meus primos, primas, né? Algumas crianças e tal. E tocou a vida assim de uma maneira... Como é o nome do seu pai? Geraldo. Geraldo. Geraldo Lima dos Santos. Perfeito. E aí tivemos que, ao invés de ficar no interior, resolvemos vir para São Paulo. Para a capital. Isso. Aí fomos morar ali no Belém. Não sei se vocês conhecem lá Sim. em São Paulo, no Belém. Nós fomos morar lá, juntou 2 famílias morando no mesmo lugar. Maravilha. Uma delícia. Uma delícia. Porque isso, né, fortalece, né? Fortalece é uma coisa que você não esquece. Sim. Sabe, você não esquece. Eu tava brincando com quem? Tava brincando com a prima e tal, não sei o quê. Sim, sim. Sabe, morava tudo no mesmo lugar, no mesmo sobrado, no mesmo... Viram a memória afetiva, né? Exatamente. E isso faz com que o jovem ele tenha, ao longo da vida, uma estabilidade emocional muito boa. Exato. E tinha uma coisa que levava vantagem, né? Você se aproxima muito, como era a média de idade de um e outro, era pouca diferença. Então, o que acontecia? Na hora de estudar, não estudava um só, estudava por 6, 7, 8. Tudo junto? Tudo junto. Fora os que vinham da rua, né? E como é que surgiu o futebol na sua vida, em São Paulo, capital? Não foi uma coisa que, por exemplo, eu tivesse muitos garotos, né, que muitos passaram pela minha mão, inclusive aqui em Santos. Você vê o pai fazer a projeção do menino jogando futebol. Sim. A minha foi outra, eu sou filho único. Entendi. E quando eu tinha um ano e pouco, meu pai morreu. Puxa vida. Então ficou eu e minha mãe. A minha mãe resolveu ir morar na casa de uns primos, né, lá em São Paulo e tal. Ficamos morando com eles. Ficamos morando não, virou a residência da gente. Pegamos um quarto, tal, e tudo bem. E foi o início de tudo. Em São Paulo, o seu contato com a bola começou a partir dessa situação, com os colegas igreja. da rua, na própria igreja? Na igreja. Eu era coroinha.
Formaram um time de futebol. Formamos um time de futebol e eu jogava no time da igreja. Da paróquia. É. Aí, de repente, isso aí para mim foi pouco tempo. De repente eu estava jogando em 2, 3 times já. Puxa. Um jogava sábado de manhã ou sábado à tarde, o outro de manhã e domingo à tarde. Times amadores da Times capital. amadores, é. Da capital. Exatamente. E tudo do bairro ali, né? Sim. Dali do Belém. Então era uma delícia que você... Aí desses times, já você sentiu pessoalmente que já tinha uma vocação? Como é que você se sentia? Não me senti, não. Eu sabia, eu ficava muito feliz porque eu recebia elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Natural. E eu recebia muitos elogios e tal, não sei o que lá. E a minha mãe querendo me castigar, ela falava assim, no fim de semana você não vai jogar. Sabe, porque você não quis estudar, não quis... Aquelas coisas de menino, né, daquela idade. Mas foi uma formação bacana. A sua mãe queria que você tivesse qual profissão? Ela exatamente não tinha. Tá. Não tinha. Ela precisava e queria, praticamente obrigava, né? E não precisava, mas obrigava, se fosse preciso, estudasse. Uhum. Estudar. Se você estudou, você fica muito mais fácil de você conseguir as coisas. Sim, claro. Ela falava, não vai terminar como eu sou uma tecelã. Uhum. Que também é importante. Importantíssimo, tanto que eu brincava às vezes com o porteiro, né? Uhum. Ela falava, minha mãe fala isso, eu falei, tecelã? Eu falei, ela é uma senhora profissional. Sim. E através desse empenho dela, ela foi subindo, né, de categoria lá na própria tecelagem e tal, e se aposentou por lá também. Muito bom. Uma profissional. E aí, desses times amadores, você acabou indo para o Juventus. Fui para o Juventus. Como foi essa transição desses times amadores para o Juventus? Como é que ela aconteceu? Foi muito gozado porque muitas pessoas que viam, não a mim jogar, mas o meu time jogando, falavam, mas esse time não pode ficar aqui, sabe, jogando na várzea, né? Sim. Então não pode ficar aqui. Mas não tinha como. Uhum. Ali nós tínhamos tudo, um campo, gramado, cercado. Certo. Não se pagava nada. Tudo tranquilo. Porque a gente fazia normalmente a preliminar dos jogos do time principal, né? Não era time profissional, não. Time amador, mas principal já. Tá. Cara adulto já e tal. E eles, depois que nós fomos perceber, sem nós percebermos, eles estavam fazendo daquilo uma escolinha para eles. Entendi. Cada um mês, 2 meses, eles pegavam 3 ou 4 jogadores e subiam pro time principal. Pro time principal. Do Juventus, você veio para o Santos? Vim para o Santos. Vim para o Santos em abril de 1960. 60? Fiquei 11 anos no Santos. 11 anos, né? Graças a Deus, né, Lima? Graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Isso foi Foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Nós temos uma foto aí dos anos 60 do Santos Futebol Clube. Olha lá. Olha que timaço. Olha lá, Lima, Ismael, Zito, Haroldo, Pelé, Haroldo, Modesto e Gilmar. Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Olha, essa... Só não tava o Dorval aí. Essa é uma seleção... Olha lá, Santos do ano 60. Isso não é um time, isso é uma seleção mundial de jogadores. Só isso, mais nada, né? Era um time, era muito gozado, porque o Santos tinha, com respeito aos torneios, né, que disputava aqui, tinha os torneios que o Santos tinha que disputar lá fora. Torneios internacionais. Né, E como é que vai fazer? Então veio 1000 ideias, né?
vamos formar 2 times, 3 times. E sempre vai vai embora, outros disputam um campeonato aqui, o que não seria ruim, não. Não seria ruim. Mas não teve condições, né, Sim. de levar isso. Mas nós vamos falar mais do Santos, e eu vou abrir rapidamente a palavra aqui para o nosso companheiro de bancada, o Roberto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele tá falando, eu li para ele estava... Não, é uma pergunta bem emotiva, assim, né? Já no Santos Futebol Clube, na década de 60 e tal, você, Lima, você tinha 19 anos na época, né? E você dividiu um quarto na pensão da dona Georgina com Pelé. Aqui na Pinheiro Machado. Exatamente. E, no caso... o que você sonhava nesse momento que você estava assim, nesse quarto, já com um futuro grande ídolo, e você também sendo, o que você sonhava, qual a emoção que você tinha, o que você projetava de sonhos para o futuro como esse brilhante jogador que você se tornou? Acontece o seguinte, que na pensão da dona Georgina, que era aqui no Canal 1, antes de chegar à linha da máquina ali, era dividido, eram 3 ou 4 quartos que tinha a pensão Nelson Sobrado, e em cada quarto ficavam 3 jogadores. No nosso ficava eu e Pelé e Coutinho. No outro ficava Dorval, Luiz Cláudio, e por aí ia. E às vezes nós sentávamos para conversar, né? Principalmente sobre adversários, né? Que ia pegar e tal. Olha, pessoal, nós vamos pegar, essa semana vem um exemplo, o Noroeste aí. Ó, no Noroeste tá com um time aí, tá batendo em todo mundo, a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas isso saía de uma forma bem espontânea. Era totalmente diferente. Você imagine se de repente o grupo todo, vamos falar, os que moravam na pensão, certo, eram 7 ou 8 jogadores, né? Inclusive com o Rei junto com a gente. Se cismasse e falasse assim, tudo bem, não vamos jogar mais. Nossa, aí seria o fim. O fim, né? O fim. Né? Seria o fim. Fica muito mais fácil se chegar, por exemplo, de indicar como realmente aconteceu, um jogador ou 2 jogadores para sentar com a diretoria do clube e chamarem, né, os proprietários, no caso a dona Georgina, ela, o marido e tal, não sei mais. Sim. E combinar alguma coisa, que foi o que acabou acontecendo. Ela foi obrigada a construir, a aumentar um quartinho que tinha no fundo, porque todo mundo queria ficar ali, né? Ah, sim, era um grupo... Era um grupo, uma delícia. Uma delícia. Morava eu, Dorval, Coutinho, Luiz Cláudio e... tinha mais um, tá faltando mais um. Nesse período de tempo, no Santos, o senhor começou a atuar, e o senhor imaginava naquela época, dentro daquele grupo, os títulos que seriam obtidos naquele grupo, o senhor e os demais? Imaginar, a gente imaginava. São mais de 20 títulos, né? Muito, muito mais. E outra, o número de viagens que nós fazíamos para fora do Brasil. Santos disputava torneio na Itália, disputava torneio na França, disputava torneio... Onde tivesse um torneio, o Santos estava junto. Era campeão paulista, brasileiro, campeão da Libertadores. Exatamente. Eram muitos títulos num período de tempo... Todo ano fazia pelo menos 2 excursões. Por isso que o time se tornou um time do mundo, né? Do mundo.
time É do verdade. mundo, conhecido. Por isso que hoje esse programa é assistido em vários países do mundo, porque as pessoas que tem lá se identificam com esses ídolos que o senhor, do grupo que o senhor pertencia, esses ídolos é que trouxeram o Santos para o mundo, né? Então essa identificação é mundial. É que nem as pessoas perguntam até hoje, falavam assim, mas você já pensou, rapaz, ficar o tempo todo com o Pelé e tal? Você ficava, né? Eu falei, não, eu ficava, só ia para dormir. Eu brincando com ele, falava, só ia para dormir. Eu falava, claro que eu ficava, pois eu era escalado para ficar junto com ele, eu e ele, ficava de 2 em 2, né, nos quadros. Sim. E eu e ele, a gente até já sabia, chegava do avião e tal, descia do ônibus na frente do hotel, já ia, pegava a chave e falava, negrão, a chave é tal, porque senão a imprensa não deixava, né? Sim. Ele... Então tinha umas coisas, por exemplo, que falava assim, mas isso é segredo, né? Vocês não contam para ninguém. Eu falei, não tem por que contar para ninguém. Sim, claro. Mas Lima, de onde surgiu o apelido de Coringa? Surgiu porque foi aqui mesmo em Santos. Aqui em Santos. Aqui em Santos. Porque eu jogava em várias posições. E quem deu esse apelido? Foi o Lula. O Lula. O Lula. Um dia ele falando a escalação, né? Ele chegava, nunca me esqueço que ele chegava. Pessoal, não sei o que e tal, a gente já ia sentar, né, para ouvir a pré-eleição dele. E ele falou. Mas olha, não é para qualquer um jogar em várias posições, não é qualquer jogador que consegue. Isso é uma habilidade. Mas é uma coisa. Ó, estamos vendo a foto ali do Lima. Essa revista aí. Um Coringa entre Reis. Uhum. Que também foi objeto de um livro, né? Que foi escrito a respeito disso. Mas era uma delícia. O nome. Era uma delícia isso tudo. Nossa Senhora. Foi quem não se conformava era, por exemplo, o time contrário. Sim. Porque. Falava, marca por exemplo, eu estava vendo uma facilidade de cair para o lado esquerdo do time contrário. Aí eles vinham e falavam assim, mas vocês não perceberam? A gente percebia que eles estavam. Vocês não perceberam que a jogada está acontecendo do meio para o lado esquerdo, não é para o lado direito. Confundiu o adversário. Exatamente. Aí ele falava, não, mas tem que pegar fulano, pegar ciclano e tal, não sei o que mais. E acabou virando, e virou até. Porque como é que você vai marcar um jogador que joga em várias posições? Exatamente, exatamente. Quase impossível, né? Não, de jogar em várias posições, muitos tentam, né? Uhum. Mas não tem aquela coisa, falar assim, não, eu sou lateral, eu não posso dar espaço. Quem eu vou marcar? Vou marcar fulano. Eu não posso dar espaço para esse fulano. Entendi. Se eu der espaço para esse fulano, ele vai me levar para o brejo. Pô, Lima, e como é que você conseguia se sentir à vontade para estar transitando entre as posições? O tempo inteiro. O treinador, então, era só felicidade. Vamos, tranquilamente. Conseguia o tempo todo. Teve um jogo nosso e Milan, no Maracanã. Eu joguei em 4 posições. Nossa. Ele já ia trocando e falava assim, o pessoal brincava muito com ele, né? Falava, professor, o senhor quando vai trocar, o senhor não olha, né, pro banco. O senhor olha pro time, né, que tá jogando. Como assim? Você olha pro banco aqui e fala, fulano, fulano, fulano. Vai você no lugar de tal, você no lugar de tanto e você no lugar de tanto. Pô, Lima, eu fico imaginando o treinador do time adversário, quando ele tivesse que trocar um jogador para poder marcar você, ele tinha que trocar o tempo todo. Vai, não saber tem como, se né? o cara se adapta. Não consegue. Né? Não precisa saber se ele se adapta, né, a esse tipo de coisa. É. Eu cheguei a trocar num jogo 4 posições. Não. Então, o time adversário não consegue. Começou quando falava assim, mas quem tá caindo por aí é o Lima. Não, o Lima não tá caindo aí não. O Lima tá
está lá do outro lado. Sabe? Mas eu já estava habituado com isso. Sim, sim. Você se habitua com esse tipo de coisa, você já não acha que é tão difícil. E como é que você fazia esse entrosamento com o Pelé, você trocando de posição no campo, né, tendo essa facilidade, e esse relacionamento direto com o Pelé dentro do campo, no jogo? Não era simples. Natural. Era natural, porque você chegava, passava perto, ele virava para mim, ele falava assim, Negrão, sobe um pouco que eu preciso ficar. Tá. Eu já sabia que quem ia fazer a função que normalmente ele fazia, não ele, né? Mas que normalmente cabia a ele fazer, era ele. Ele já tinha essa leitura. E ele vinha fazer a minha. Incrível, né? Não tinha problema nenhum. Aí deixava a cabeça do adversário um parafuso, né? Totalmente. Como é que o cara conseguia? O cara fala, pega o Pelé, bom, mano. O Pelé tá jogando aí atrás, pô. Fica impossível marcar um time dessa forma. É. E isso aí acontecia muito, e acontecia muito também porque o Zito, que era o nosso capitão, tinha diálogo aberto com o Lula. Tá. Ele chegava e falava, professor, se nós continuarmos nesse ritmo que nós estamos indo, não vai dar certo. Ele falava, o capitão falava pro técnico. Quem está vivendo o jogo. Como assim? Falou, não, nós estamos dando muito espaço para o time adversário. Quantas e quantas vezes não aconteceu isso? Entendi. Maravilha, viu? E depois desse período no Santos, com vários títulos, você encerrou a carreira, né? E começou uma jornada internacional. E aí você jogou em vários Eu fui times para o Jalisco de Guadalajara, no México. No México. Fiquei 4 anos. 4 anos, né? 4 anos foi onde nasceu o meu filho mais velho. De lá, nós voltamos para o Fluminense. Fiquei mais 3 anos? 3 anos. Ó, é importante eu estar fazendo um registro, porque o Lima está se recordando do período no México e, ao mesmo tempo, ele está se comunicando com a esposa dele, né? E a esposa do Lima, que também nos brindou com a sua presença, veio junto com o Lima a esse programa, a dona Vera Lúcia Lima, está aqui no estúdio acompanhando o programa, e também agradeço a presença da dona Vera aqui no estúdio. E no México, Lima, como é que você sentiu, né? Olha lá, nós temos uma foto importante. Olha lá. No mínimo estava chegando de uma excursão aí. Parece mesmo, vocês estão chegando... O chapéu, aqueles chapéus que os americanos usam, Os americanos usam muito. Então devia ser uma excursão nos Estados Unidos, o Lima com a esposa, a dona Vera. Essa é mais uma foto histórica aí, brindando o nosso telespectador, né? E aos familiares do Lima, da dona Vera, aos amigos, né? Enfim, e no México, você jogou 4 anos, né? Você disse? 4 anos, foi maravilhoso. A experiência lá foi muito boa. Maravilhoso, maravilhoso. Ela tá de olhinho ali, ó, tá atenta ali. Ó. Claro. Ela maravilhoso. Participou dessa jornada. Em Guadalajara, o Jalisco de Guadalajara, foi onde nasceu o nosso primeiro filho. Ele nasceu no México? Nasceu no México, ele é mexicano. Tem dupla nacionalidade. Ele nasceu lá e, olha, o que eles fizeram pra gente, para deixar ela, a mim, as crianças aí... Confortáveis. Nossa Senhora! Era um negócio assim... Não podia ser diferente, né, Lima? Você com o seu histórico, né? Aquilo que você fez para o esporte mundial, não podia ser diferente. Uma delícia. Passamos o quê? 4 anos. 4 anos lá. 4 anos. Inesquecíveis. Era um lugar lindo,
Guadalajara, não sei se você conhece. Não conheço. Guadalajara é lindo, né? Acho que é uma das cidades mais bonitas, né, que tem na Cidade do México, é Guadalajara. Lindo, 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 lindo. A torcida, sabe, te trata, te respeita. Sim, isso é importantíssimo, né? Te respeita e quando eles souberam que o meu filho ia nascer lá, então... Aí a coisa eu só não me candidatei a nada porque eu não... E depois do México, você foi jogar nos Estados Unidos? Mas eu fui nos Estados Unidos, foi para eles tinham um compromisso de disputar 2 ou 3 torneios. Ah, tá. E eles estavam querendo reforçar, né? Entendi. A equipe deles. Eles me convidaram, foram muito bacanas, me convidaram e eu fui. Então você contribuiu também, assim como o Pelé no Cosmos, né? Os nossos ídolos eternos do Santos contribuíram para desenvolver o futebol nos Estados Unidos, né? Que hoje tem... E naquela época era quando estava começando, né? A coisa toda lá. Porque o futebol americano era diferente, né? Exatamente. E o futebol nosso é o futebol que foi desenvolvido pelos ingleses. E eles estavam meio em dúvida, né? Se gostava ou não. Se a cultura americana ia gostar ou não. Mas deu tudo certo. Eu gostaria que você, de forma o mais breve possível, pudesse estar falando sobre esse trabalho importante também que você realizou no Santos, na categoria de base do Santos, né? Com toda a sua experiência, passando por jovens, né? Esse trabalho que você... Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Isso é... Eu acho que foi o trabalho mais... Como eu posso falar? Eu não sei o que eu vou usar. Importante mesmo, né? Fundamental na formação dos jovens. Na formação. Né? Na verdade, você passou a ser um professor. Nunca me cobraram nada da diretoria, nunca me cobrou nada no sentido, olha, eu quero o teu time campeão, hein? Certo. Nada disso. Maravilha, né? Sabe, me deixavam à vontade. Muito à vontade, muito. E isso, evidentemente, traz um resultado muito maior do que se alguém cobrar alguém por qualquer coisa. Não tenha dúvida. E aí, ao longo desses anos, você, com os times de base, você se sentiu como professor, indicando alguns jogadores... Indicando para o profissional. Para o profissional. Profissional. Porque a minha categoria era infantil. Sim. Aí muitos deles, não foram todos não, muitos deles falavam assim, ó, pode passar no juvenil, mas só vai de passagem só. Tá. Porque você já enxergava... porque aí ia conversar com o técnico da categoria dele, que seria o técnico do juvenil, né, do aspirante e tal, falava assim, olha, o que você acha de deixar o fulaninho, o caso, vamos falar do Neymar. Só o Neymar, né? Por exemplo. O que você acha de deixar ele fazer? Não digo a parte física, não. Eu queria ver ele jogando com o teu time no campo. Jogo mesmo. Pô, até que é uma boa ideia. Não, é verdade. Não, foi uma ideia muito boa, né? É uma ideia muito boa e tal. Agora você esquentou minha cabeça. Você tira da sua e põe na minha. Nossa. Eu falava assim, porque a gente não pode ficar esperando o tempo todo. Sim. Né? A maturação tem que ser a maturação. Ele tem que sentir que ele fazendo a coisa certa, ele vai chegar lá. E não importa a idade dele. Sim. Ele é novo, mas está jogando no mesmo nível que aquele que tem 2 anos mais do que ele vai achar ruim? Claro que não. Só se ele for muito burro. Claro que não. Maravilha, Lima. Olha, Lima, se a gente fizer 10 programas com o Lima, será impossível acompanhar e ter toda a história que o Lima tem para contar. Graças a Deus.